Eu posso fazer uma sugestão, hein? Ah. Posso? Hã? Posso te fazer uma sugestão? Pode. Tu não quer ficar com a tua luz acesa e com os olhos abertos e não te concentra mais nesse nível por enquanto, tá? Até nós dizermos que tu pode, tá? A luz está acesa. Tá, ó, Ian, Yes? eu preciso que tu esteja desperta, tá? Eu tô esperta. Agora eu tô esperta. Eu quero que tu fique nesse ponto assim, tá? Não mergulha Tá bem. mais, tá? Tá bem. Não mergulha desse jeito nos teus pensamentos. Te mantém desperta. Se precisar, abre os olhos, Tô com os tá? olhos abertos. Levanta, tudo bem, tu não vai atrapalhar em nada, tá? Tá bem. Esse teu processo é um processo normal para todos nós, tá bom? Tá bem. Pede o nome, Júlio. Pede o nome completo de novo. Fala o teu nome completinho, Ian. Ana Maria da Silva Arantes. Qual é o teu endereço, Ana Maria da Silva Arantes? 116 Carol Avenida, Franklin Square, New York. Isso. Tá Eu tô bom. bem. Passou. Tá ótimo. Então A tá. vontade de chorar passou. Tudo Tá. bem, tudo bem. Tô bem. Que bom. Obrigada. Nós te amamos, tá? Júlio, Obrigado. vamos lá. Anne, Sim, nós vamos ouvindo. formar uma corrente de oração agora, tá? Tá bem? Lembra daquelas companhias que eu te falei? Lembro. São elas, tá? E agora a gente vai, juntos nós vamos orar. Tu vai ficar atenta à oração, tu vai perceber a luz que vai cair sobre o teu ambiente, tá bom? Tá bem. Lembra que tu é dona de ti. Sobre Sim. ti, só tu comanda. E só o Sim. Cristo. Ok? É tu que vai Sim. dirigir esse carro aí, que é o teu corpo, o teu veículo. Nós vamos orar e tu vai acompanhar, tá? Eu vou fazer uma prece, Júlio, porque eu vi as companhias e a gente vai pedir a espiritualidade superior para socorrer lá, tá bom? Depois eu te entrego, tá, Júlio? Tá bom, fica tranquilo. Todo mundo acompanha a Valquíria em pensamento, uma vibração forte de carinho e de amor pela nossa irmã. Ai, Nosso querido cacique de Barros, que trabalha em nome de Jesus. Jesus. Nosso querido Tupinambá, que nos ampara, nos assessora. Nós pedimos socorro em favor da nossa irmã En, lá no apartamento dela, na casa dela, dessas companhias que estão com ela. E sabemos que nada ocorre por acaso, Cristo amado. Desejamos dirigir os nossos pensamentos de amor, de confiança e de fé sobre esse ambiente. Que as falanges benfeitoras da luz possam estar lá atuando, envolvendo esses nossos irmãos. Ninguém está predestinado a ficar perdido, perambulando sem destino, Jesus. É por isso que rogamos que a luz superior do teu imenso amor recaia sobre esse lar, sobre essas famílias. Que os benfeitores espirituais possam fazer uma varredura nesse ambiente e acolher os nossos irmãos, eles são dignos do nosso carinho, do nosso afeto, do nosso respeito. Misericórdia, Mestre amado. Amigos do bem, nós suplicamos a intervenção divina da luz em favor desse ambiente. Que lá possa ser um posto de trabalho e acolhimento. Que a nossa irmã En possa se sentir assistida, amparada, a fim de trabalhar em teu nome, Cristo amado. Nós viemos para cá para servir-te, Jesus. Nós viemos para cá, Jesus amado, com o intuito de estar à tua disposição. E acreditamos na tua intervenção, na tua misericórdia. Acreditamos na intervenção desses espíritos benfeitores que podem manipular as energias a fim de transformar esse espaço. Sim, Jesus. Que as forças da luz possam atuar diretamente lá, socorrendo, amparando, assistindo, renovando, transmutando e conduzindo os nossos irmãos a um novo caminho.
É o que nós te suplicamos, Cristo amado. Suplicamos de todo o nosso coração. Como é que tu está, Ian? Tô bem. Muito mais Sim. forte do que eu. Ok. Eu posso comentar o que eu vi? Pode. É alguma coisa que estava embaixo do prédio. Isso apareceu para mim de novo. E a espiritualidade está intervindo, em confiança, fé, que vai tudo se resolver. Não é à toa que tu parou aí. Tu parou aí porque nessa região vai ser haver socorros espirituais, tá? Uhum. Tudo isso faz parte. Eu te entrego, tá, Júlia, a partir de agora. Obrigado, Lembrando que a Valquíria. espiritualidade diz, como resposta à consulta da Ian, que ali seria um posto de socorro, Ian. Então, tu és uma privilegiada. Tenha fé. Creia em Deus. Tenho que ter Mãezinha, fé. Tenho que quer ter falar? fé, tenho que ser muito forte. Tenho que ser muito forte. A Elisa quer falar uma coisinha. Por favor, Elisa. Meus irmãos, no momento que houver qualquer interferência, automaticamente nos transportamos até a irmã ou até o médium e pomos as nossas mãos. Isso me vem agora. O passe coletivo tem muita força. Vamos fazer o passe à distância, porque a partir do momento que a nossa intenção e elevamos nossa mão e nosso pensamento, a espiritualidade usa do nosso fluido para ajudar no socorro desse irmão, tá? Que seja imediata na nossa mente, o irmão, a qualquer comunicação que entre, que a gente saiba que não, que é de algum irmão sofredor, fizemos o passe coletivo nós todos. À vontade, mãezinha, pode falar. A senhora queria falar? Não, tu me chamou meu nome, não foi? Então tá, mãezinha, a senhora vai começar com a prece, tá? E depois, eu não sei, o Luiz, eu não tô vendo mais o Luiz, eu tô vendo só o canal da Vibrações. O Luiz tá conosco, Luiz? Eu acho que o Luiz caiu. Tá, Aqui, então Júlio, só que estou sem imagem, a internet está bem complicada aqui. tu Tô consegue poupando orar, dados. querido? Tu consegue orar, Luiz? Sim, sem problemas algum. Tá, então a mãe vai orar, depois o Luiz vai orar. Depois a Miriam, a Eliane. O Valquíria, eu acho que eu vou pular a Ian hoje, né? Vamos seguir, e qualquer intuição a gente fala daí, tá? Tá. Então, a Miriam, a Eliane, a Elisa, eu. Depois eu jogo pra ti aí, tá, Valquíria? Vou Ok. repetir. A mãe, o Luiz, a Miriam, a Eliane, a Elisa, eu. E eu vou estar ajudando. Eu acho que a Ian tem que orar. E eu vou estar ajudando aqui conforme passa de um para o outro. Concordo Sem com a Elisa, pressa, Ian tem que tá, orar. gente? Oi? Concordo com a Elisa, a Ian tem que orar. Eu canso. Eu acho que a mãe orava e depois a Ian em seguida. Vamos dar o suporte que ela precisa ali. O socorro é lá hoje. Pode Tá. ser bem curtinha, Ian. Pode ser uma oração bem curtinha. E se tu conseguir te concentrar, pode ficar com os olhos abertos para não te envolver novamente, tá? Tá bem. Tu mudou a ordem, então, Valquíria? Eu só comentei que se depois da mãe, nós podíamos pedir para a Ian orar para dar o assessoramento para ela. Só isso. Se der para ser, pode ser. Então muda tudo. A mãe, a Anne, o Luiz, Miriam, Eliane, eu e a Elise, depois eu jogo pra ti aí, tá, Valquíria? Mãezinha, Anne, a oração é de coração, pode ser curta, não precisa te aprofundar, não te preocupa com as palavras, seja simples, porque o Cristo Tá bem. gosta da simplicidade, tá bom? Tá bem. Mãezinha. Unimos nossos pensamentos, então, buscando a força maior que é de Deus. Buscamos, assim, Jesus, o teu amparo misericordioso, a tua luz, que continue a se derramar sobre todos nós,
que possamos estarmos envolvidos em Teu nome, recebendo Teu amparo através dos amigos espirituais, através de Cacique de Barros, de tantos espíritos benfeitores que desejam o bem, que Tupinambá tenha o amparo de sempre e que possamos assim, em Teu nome, Jesus amado, desempenhar as nossas tarefas. Que louvado seja sempre o Teu nome e que estaremos sempre contando, Jesus amado, com Tua luz, com a luz da Maria Santíssima e com todos esses trabalhadores da paz. Que assim seja. Sim, sim. Assim seja. Fique à vontade. Agora sou eu, Sim. Senhor. Minha Virgem Maria Santíssima, me proteja nesse momento. Proteja a minha família. Proteja a minha casa. Proteja todos ao redor de mim. E todos do grupo. Me dê força, como eu sempre tive. A minha fé, a minha confiança e o meu respeito. Não deixe que nada aconteça comigo. Minha Virgem Maria sempre me cubra, me proteja, me guia e guia todos nós. Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E que assim seja, Que para assim sempre seja. seja assim. Amém. Bem? Sim? Tá, que bom. Luiz, Tô pode bem. orar. Irradiando todas as vibrações de amor, de fraternidade, de carinho, a esse lar, distante fisicamente, mas muito próximo de nós. Que a nossa irmã seja, e assim o é, uma pessoa iluminada, que ela irradie toda essa luz, que receba toda a energia necessária. Sejamos instrumentos de Tua palavra, Deus Pai. Que seja feita sempre a Tua vontade, agora e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, nosso Pai, Pai do Mestre Jesus, que nós possamos nessa manhã servir, orar, ser bálsamo no coração e na mente de cada irmão que necessita. Estamos agradecidos pela oportunidade e pedimos em especial pela nossa irmã Anne, que se encontra conosco, abençoa e proteja a ela e os seus familiares. Abençoe e proteja também a todos nós, seus servidores. Estamos aqui com um coração grato e cheio de amor por todos os nossos irmãos. Que assim seja. Sim, Que assim seja. Que assim seja, envolvidos nessa harmonia que chega do mais alto dos céus como um sol que brilha e irradia, envolvendo todos nós. É Jesus que chega e nos abraça, acalmando as tempestades que habitam o nosso ser, o nosso coração e os nossos pensamentos, curando e aliviando. Onde quer que esteja, que a Tua luz, Senhor, continue a brilhar dentro dos nossos corações, porque somos todos os necessitados pelo Teu amparo, o amparo dos Teus mensageiros de amor, da Mãe Maria, dos nossos
dos nossos mentores espirituais. Que a tua luz continue, Senhor, a nos envolver, a penetrar nos nossos corações, para que possamos ser quem nascemos para ser, Jesus, e viver e desenvolver em nós a paz, o amor, a harmonia para este ambiente e o ambiente de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Tá bem, Anny? Eu estou bem. Que bom, minha irmãzinha. Estou bem, graças a Deus. Passou. Que bom. Jesus é contigo. Elisa. Jesus é conosco neste momento. Sua grandeza espiritual abarca todo o universo. Estamos imbuídos de amor, irmãos. Este amor que trará a nova terra. Este amor que não julga e apieda-se da dor. A dor não será mais permanente. É só momentânea. Todos serão resgatados de todos os males. Inicia-se agora um resgate gigantesco. Pedimos aos irmãos, não quebre esta corrente. Continue em oração. Continue a ministrar o passe à distância. Os irmãos estão sendo amparados. Todos estão sendo amparados. Há uma equipe espiritual em cada casa para equalizar os médiuns. O amparo espiritual está aqui. O socorro chegou antes da manifestação. Percebam a presença dos irmãos maiores que comandam o trabalho. Somos apenas meros colaboradores. Que o amor do Cristo envolva todos neste momento. Que Mãe Santíssima abrace a todos os sofrimentos e dores. Que todos possam ver a luz do Mestre e possam sentir-se constrangidos diante desta luz que pedernece, que livra da dor, do sofrimento, que livra dos obsessores, que livra da sua consciência, que a lhe aprisiona. Percebam, irmãos, percebam com vossos corações a espiritualidade, a estender as mãos sobre esse trabalho abençoado desta manhã. Continue vibrando na luz, no amor, na fé e na coragem. Que assim seja. Mestre Jesus, cá estamos novamente, pedindo a única oportunidade de te servir, nos jogando como loucos aos teus pés, pedindo a oportunidade de ajudar na tua senda. Inferiores e indignos que somos, queremos dilatar os nossos corações e amar. Queremos dilatar as nossas mentes e entrar em comunhão contigo. Queremos nesse momento ser mais do que nós já fomos em qualquer tempo, em qualquer espaço da nossa existência. Queremos ser um único ser que ama, que se compadece, que se doa, que ampara, que rejuvenesce, que encaminha. Permite, Mestre amado, que os teus trabalhadores que aqui se encontram entre nós, nesse momento,
em teu nome, façam o seu trabalho da melhor maneira possível, não encontrando em nenhum de nós o percalço que muitas vezes lhes confunde a necessidade. Que sejamos aliados através do pensamento positivo, da fé sincera, da vontade honesta. Que sejamos teus médiuns, médiuns do teu amor na terra, servindo a todos aqueles que buscam a luz, dando guarida a todos aqueles que precisam de socorro, amparando a todos os machucados, todos os estropiados e todos os feridos. É a luz que vem de ti, que socorre e que ampara. Estamos todos sob as tuas mãos, Mestre amado. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado pelo teu amor. Obrigado a todos os trabalhadores que aqui se encontram, devotando-se ao próximo, sem pensar em merecimentos, apenas por ti, Mestre. Que assim seja. Assim seja. Que assim sempre será. Ó, querido. Sua vontade. Quer fazer a prece, Panu? Senhor Jesus, que aqui o fruto do cristianismo tenha vida, que a árvore da tua criação espalhe os ramos sobre o solo fértil do nosso coração, criando raízes profundas que alimentam todos aqueles que sofrem. Cristo, a honra de servir em teu nome, não há palavras para definir, Jesus. Obrigado por nos dar essa oportunidade, Mestre amado, de poder ajudar um pouquinho na contribuição da tua tarefa. Quantos pedem e não podem, e nós conseguimos, Senhor. Que não desperdicemos essa oportunidade santa de servir na tua seara, e que a tua vontade seja feita em cada dia nosso, porque cada dia é oportunidade de dar exemplo da tua palavra. Então seja feita a tua vontade, Mestre. Que assim seja. Tem alguma orientação para tirar hoje, Júlio? Sim. Ok. Enquanto a Elisa orava, me parecia que havia quase uma coisa parecida com um trilho de trem sobre as nossas cabeças. É como que se, enquanto a gente ora, acontecem coisas sobre nossas cabeças que nós não alcançamos, mas um movimento muito grande da espiritualidade superior, atuando diretamente, parece que a longas distâncias. Assim, a nossa melhor contribuição é a nossa sinceridade, o nosso amor ao Cristo. Eu tenho a sensação que essas energias são tecidas e elas são usadas para compor resgates, transformar situações. E nós estamos aqui, Cristo amado, oferecendo a nossa melhor parte. Talvez a nossa melhor parte seja 0,01%. Mas queremos deixar de lado todo o resto para destacar a nossa melhor parte, Mestre. Ela é insignificante, mas ela demonstra o anseio nosso de que
o sonho de nos aproximarmos do que tu propões para nós. Sim, Jesus. Nós somos a semente minúscula, mas tu percebes em nós a árvore frondosa. Nós somos Cristo amado, verme rastejante, mas tu já nos enxerga a borboleta que voa. É por isso que nós buscamos a tua presença divina e misericordiosa, porque se nós somos os vermes que rastejam, nós somos muitos, Cristo. E tu és o sol que vai fazer com que nós possamos voar. E na manhã de hoje, a nossa oferta é sincera e de coração. Porque muitos dos nossos irmãos não conseguem ainda nem contemplar o sol que és tu. E nós queremos partilhar com eles a bênção da tua presença divina, amorosa, misericordiosa. Nós queremos, Jesus, partilhar com eles tu, que é o reconforto, a paz, a alegria. Porque eles ainda não têm a bênção que nós temos de saber que em ti encontramos o reconforto. Tudo que nós almejamos, Mestre. O universo se abrindo em possibilidades infinitas, sois tu. E eles não têm ainda a bênção de te encontrar. Nós, que rastejamos na sombra, nós já vislumbramos a expectativa de ir na tua direção. Obrigado, Mestre. E é o que nós desejamos na manhã de hoje. Ir em tua direção. Partilhar com os nossos irmãos a luz da tua proteção. Que eles possam saber, Mestre querido, como tu és amor, tu és a mãe que oferece o colo, tu és o pai que protege. Jesus amado, que eles possam saber que tu não julgas nem condenas. Tu apenas nos atrai com amor e carinho e oferece todo o cuidado que uma criança precisa. Obrigado, Jesus. Nós que ainda tememos a ti por te desconhecer, qual a criança que teme o adulto, nós queremos que os nossos irmãos saibam, Jesus querido. Tudo que tu oferta é cuidado e proteção. E a solidão já dói demais. E a escuridão nos sufoca, mas tu traz tantas bênçãos que os nossos irmãos possam se permitir a sentir a tua presença, Mestre amado, no nível da compreensão deles. Que eles possam perceber que tu és o melhor, que tu és a surpresa agradável que chega para trazer alegria e esperança, Jesus. Que eles possam se sentir contagiados por essa alegria de viver esses horizontes que se abrem. Que o melhor está por vir, Mestre. Muito obrigado, Jesus, de todo o nosso coração. Muito obrigado, Mestre amado. Obrigado, Cristo, de toda a nossa alma e de todo o nosso ser. Como é que tá te sentindo, mano? Tô sentindo um monte de coisa, não sei. Se todos estão bem, nós vamos pedir para a espiritualidade superior a ver se há alguma assistência, amiga. Eu tenho a sensação, eu vi como se fossem gnomos, anões sendo socorridos. É como se tivesse aberto o chão e eles tivessem... E aquilo que me parecia um trilho parece que se transformou numa escada e eles iam, tipo assim, trazendo, sabe? Iam trazendo de baixo para cima, socorrendo. Ô, Kilian, Diga. a hora que tu falou na prece que sobre os resgates, aqueles
mostrar para eles que tu quer o bem deles, que isso parece que mudou alguma coisa no ambiente, sabe? A chave, parece que houve um entendimento. É muito estranho, é difícil dizer, porque não foi comigo. Mas parece que é isso, eles temem o nome de Jesus. E por isso muitos não são socorridos. Sim, eles Eles são, fogem. eles são intuídos a terem medo do nome de Jesus, o Nazareno é como eles chamam. Eles são intuídos a ter o nome, ter medo do Nazareno. E eu acho que eles precisam de saber que o Nazareno é só amor. É o retorno à paz, ao convívio dos familiares amados. É o retorno à alegria, à bênção, à luz. Eu acho que isso é uma coisa para pensar no futuro, nas próximas reuniões. Valquíria, Por favor. a hora que, acho que era depois do Júlio, não sei se foi a Elisa que foi antes, ou o Júlio foi antes da Elisa, o grupo estava envolto numa luz e uma chuva de pétalas de rosa caía sobre todos aqueles que necessitavam. E era bastante grande essas, sabe? Eu via pétalas caindo, pétalas de rosas brancas. Talvez seja aqueles que foram socorridos, né? É o amparo, né? Uhum. O Heitor vai fazer uma prece, pode ser, Júlio? Claro que sim. Claro que sim. Fica à vontade. Senhor Jesus, consagramos, Pai, esse trabalho em teu nome. Nesse momento, Senhor, a cruz do teu amor desce lá de cima. Oh, Pai, quantos vêm brilhar o símbolo da tua dor que tu passou aqui na terra e correm porque tem medo de ti. Senhor Jesus, tua luz, Mestre, mais uma vez, desce sobre nós. O Pai fala, filhos. Ô, filha. O Pai quer falar com a filha que entrou agora. Tu tá aí? Estou. A tua imagem. Isso. Estou. Isso. O pai vai falar contigo, tá? Ah, tá bem. Deixa eu botar na viva, no silencioso, porque Tudo bem, há filho, o pouco Pai espera. Tu ouve bem? Pode Tu falar. ouve bem? Pode Ok, tá falar, bem, pai. pode falar. Desculpa. Ô, filha. O pai tá feliz que a filha tá aqui. Ó, o pai tá há tempo, filha. Há mais de encarnação esperando a filha vir. Por que a filha demorou tanto? Não me faz chorar. Tá tudo bem chorar pro pai, filha.
O pai também chora. Eu estava tanto tempo esperando, filha. Aqui chegava a doer de saudade. E a filha não entendia o chamado do pai. Meu Deus. O pai te ama muito, filha. Oh, meu Deus. O pai tá muito feliz que a filha tá aqui. O pai tava esperando. Filha, agora chegou a tua hora, filha. De fazer o que o pai pediu para te fazer. O que o pai e a filha combinou a fazer, ó, lá em cima. E a filha ficou de fazer. Tá chegando a hora, filha. Hora de trabalhar. Tava tempo, tentando sair, né, filha? O pai te amava. Mas a filha nem ouvia. Seja muito bem-vinda, filha. Amém. Gratidão. Seja muito bem-vinda. Gratidão. O pai agora quer falar com os outros filhos também. Pode falar, pai. Filhos, tá chegando a hora. Agora, o próprio pai lá de cima mandou dizer que todos os filhos do pai vão vir aqui para a terra. Os portões de novo foram abertos, filhos. Até então, estava sendo segurado um pouquinho. Ainda assim, um pouquinho, assim, ó. Mas agora tá tudo aberto, filhos. Agora, na seara do pai, todos os filhos podem trabalhar. Tá vindo todo mundo. Mas não é para os filhos se desesperar, não, não. É para os filhos ficar felizes, porque os filhos vão ter que trabalhar. E o pai também tá feliz com isso, filhos, porque o pai também pode trabalhar. Agora, filhos, tá vindo, ó, todo mundo de lá. Tá vindo aqui para a terra. Por quê, filhos? Jesus é tão misericordioso, filhos, que ele deu oportunidade a todos. Não importando se eram ladrões, se eram assassinos ou prostitutas. O pai lá de cima deixou eles vir para cá para poder trabalhar também. Ô, filhos, entendam a importância disso, filhos. Agora o trabalho está no auge, filhos. Vocês não podem dar para trás. O pai chama a atenção dos filhos. Os filhos não podem agora. Fraquejar não, filhos. Tá no auge do momento do trabalho, filhos. Temos um monte de outros fios para socorrer também. Quando os fios estiverem perdidos, quando não souberem se vão conseguir
sobressair sobre a salvação, fios. Chama o Pai, que o Pai vai ajudar. Pensa, fios, num banquinho tosco de madeira e o Pai lá, orando, contando com a sua rosário. O Pai vai ajudar vocês, fios. Podem contar com o Pai. O Pai não é grande coisa não, fios, mas o Pai faz o que pode. É isso que o Pai tinha para falar para os fios. Fiquem bem. Jesus abençoe, Pai. Nós vamos ver se tem alguma mensageiro que vai trazer orientação. Vou pedir aos irmãos um pouquinho mais de paciência e de oração. Então, nesse momento, Cristo amado, amigos do bem, espíritos benfeitores que nos conduzem nas tarefas, que seja feita a tua vontade, Jesus, acima da nossa. Que Cacique de Barros, os amigos espirituais que conduzem a tarefa possam administrar e nós vamos ouvir, aceitar, nós vamos obedecer, porque a nossa vontade é obedecer com sinceridade. Se for da vontade dos amigos do bem, que haja mais alguma comunicação a fim de atender as orientações, nós nos colocamos à disposição com sinceridade, com o intuito simplesmente de servir Jesus querido. Jesus amado. Jesus. Jesus, tu é a luz que ilumina os nossos caminhos. Que se faça a tua vontade sobre nós. Enquanto nós oramos, a sensação é que dá que o socorro não para. Espíritos que ainda estavam há séculos, parece que enclausurados, estão sendo socorridos. Sim, Jesus, o nosso coração é a nossa oferta, nós não trazemos nenhuma flor, nenhuma palavra, nós não trazemos nada, mas nós trazemos o nosso coração, Cristo. O nosso coração é a nossa oferta. A nossa oferta é a nossa sinceridade, o nosso desejo de, nesse momento, ofertar o nosso melhor, a nossa partilha é informar aos irmãos que vale a pena acreditar em Ti, Mestre. Que a nossa vida se transforma quando Tu chega, Jesus amado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Atendendo ao chamado. Viemos responder. Quando o irmão quiser. Podemos seguir. Obrigado, irmão. A primeira é a médium Maria Júlia Kuhn. Ela não falou o desejo dela, então ela mesma pode verbalizar. Mãezinha, qual é a sua solicitação? Na verdade, estou confuso, porque normalmente no trabalho, justamente no trabalho de concentração, eu não consigo fixar. Eu perco, durmo e desapareço até o momento que todos estão encerrando, então eu volto. Não consigo entender por quê.
hábito mental. É preciso criar um novo hábito mental. Se preocupar, acima de tudo, com o que é imperecível, as coisas do espírito. Buscar se alimentar de informações saudáveis e positivas. Esse é o caminho. Sou grata. Obrigada. Próximo. Sim. Natália Rosa dos Santos Sobreira. Ela está sofrendo com vários pesadelos persecutórios, tenta orar pela casa, não consegue, dores no corpo, desânimo, episódios de medo sem explicação, ouve barulhos na casa, tem percebido rostos inimigos que também a perseguem no pensamento. Ela está passando por um processo de muito medo. Irmã deve acompanhar os trabalhos toda noite, vai receber assistência e fazer o TAESD. Seguir no mínimo 1 mês. Sempre que possível, estar acompanhando o trabalho. Desligar outros equipamentos, sem distração, focar no trabalho. Se quer ajuda, tem que fazer a sua parte. Estar pronta para receber ajuda. E nós a atenderemos. Seguinte. Maria Veronice Pedroso Kuhn. Ela pede uma orientação livre. Na verdade, quem pediu foi o marido. Higiene mental. Trocar pensamentos. Sem se dar conta, se distrai e começa a alimentar pensamentos que não são saudáveis. Precisa alimentar novos pensamentos, a fim de criar um novo hábito mental. Precisa se distrair com coisas saudáveis. A base de tudo é o pensamento. E o pensamento precisa ser sustentado por pensamentos saudáveis, a fim de não servir de alimento às sombras, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Próximo. Neuma Gabriel de Lima. Afastou-se dos trabalhos da casa espírita porque sente uma necessidade para isso, mas as pessoas não compreendem e a julgam. Para tudo é obsessão, é espíritos perseguidores, não entendem a sua necessidade íntima. Sente-se discriminada. Pois, vai se sentir discriminada por nós também. Porque assistência espiritual é importante. Obsessão é realidade em 90% da humanidade. Quem não sofre assédio das sombras é porque já está nas sombras. Já vive com ela. É preciso entender que é um momento de transição. Esse momento é de tentação. E se nós não assumirmos a nossa fragilidade, nós não vamos ir ao encontro da luz. Reconhecer que precisamos de assistência é estar disposto a receber assistência. É preciso buscar o Cristo acima de tudo.
incondicionalmente para sairmos vitoriosos dessa experiência. Próximo. É isso, são esses aí, irmãos. Obrigado. O Cristo vela por nós. O Cristo vela pela tarefa. O Cristo conduz as atividades. Apenas sejamos tal qual o cordeiro, humildes servidores. O pastor conduz as ovelhas. Ele sabe o melhor pasto. O pastor pode colocar as ovelhas num pasto num dia e no pasto diferente em outro dia. E as ovelhas, por confiarem no pastor, obedecem. Porque o pastor sabe aonde conduzir as ovelhas. Sejamos as ovelhas do divino pastor, que conduz os nossos destinos. E nada se perderá, nenhuma intenção. Cristo esteja conosco. Assim seja. Obrigado. Médium quer perguntar? Irmão, Alguém pode, tem alguma pergunta para fazer para o irmão? Pode pedir posso orientação. fazer uma pergunta? Sim. Fala aí. Eu tive um problema com questão às minhas amizades. E o próprio mentor já tinha falado antes para eu cuidar em relação às minhas amizades, que nem todos eram meus amigos. E agora eu não sei o que fazer, porque recentemente ocorreu uma situação e eu quero saber se essa amizade. Ora e confia. Médium tem compromisso, responsabilidade. Médium é alvo. Médium tem que manter, acima de tudo, o olhar de compreensão, de fraternidade para todos os outros. A quem foi muito dado, muito será pedido. Médium tem recebido muito. Médium tem que saber dividir, partilhar, através da paciência, da fraternidade e do amor. Médium ora, pede proteção, busca a leitura em voz alta, porque médium é visado. Médium sabe disso. E a única defesa é a oração e humildade. Humildade é o caminho que vai dispersar os olhares negativos. Que assim seja. Ninguém mais? Acho que é isso mesmo, irmão. Muito obrigado. Fiquemos com a paz de Jesus. Assim seja. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. São 9h09. Nós ainda podemos continuar com algumas orações, porque o nosso trabalho vai até as 9h30. Ou tu acha que encerra, Valquíria? Nós podemos orar uma prece e encerrar se não houver mais comunicação, se não houver mais nada, né, Júlio? Ele é... Se alguém tiver vontade de orar para nós, por favor, fique à vontade para orar. Só um momentinho. Fala, Elisa. Não seria interessante algumas pessoas falar suas percepções, Valquíria? Não, mas depois do Por favor, trabalho. Mas depois do trabalho daí, né? pode Depois, ser. depois do encerramento daí. As suas percepções, tá? Quem quiser orar, fique à Alguém quer vontade. fazer uma oração? Alguém quer fazer uma oração? Vamos lá. Querido Deus, nesta manhã queremos lhe agradecer por estarmos todos aqui reunidos, ter nos colocado como instrumento do vosso trabalho, Senhor. Humildemente agradecemos a oportunidade. Peço que às vezes, que nos desculpe pela nossa pequenez, que muitas vezes deixo. Talvez não consigo tanto auxiliar como gostaria. Então, nessa manhã, eu te agradeço por esta oportunidade e que mostre, Senhor, a cada um com as suas dificuldades, onde nós precisamos trabalhar cada vez mais.
porque somos, Senhor, todos aqui os teus filhos, ainda em aprendizagem. Apesar de nossa idade, muitas vezes. Então, esse é o meu pedido a Ti, a espiritualidade e agradecimento por estar aqui, junto dos meus irmãos, para que juntos, com a nossa energia, com a nossa boa vontade, com o nosso amor, enriquecer o trabalho de uma forma, no sentido humilde, no auxílio ainda pequenino, mas humildemente, Senhor, agradecido. Muito obrigada. Creio que todos os irmãos espirituais que estão aqui presentes têm dado a cada um de nós o amparo necessário. E sou grata, muito grata por tudo. Obrigado por esta manhã, pelos irmãos socorridos, por aqueles que serão cuidados, serão trabalhados neles o amor do Cristo, para que eles possam também receber as bênçãos, o amparo e tudo aquilo que eles merecem para encontrar a paz e o amor, a fé e a esperança em Cristo Jesus. Gratidão, Senhor. Muito obrigada. Gratidão. Que assim seja. Sim, seja. É isso então, Valquíria? É isso, né, gente? Eu gostaria de manifestar do meu coração a minha alegria, a minha felicidade de ter a Anne conosco. A Anne é uma pessoa linda, linda demais, que eu aprendi a conhecer nos últimos meses e que eu acho que ela vai somar muito no grupo com a simplicidade, com a verdade que ela traz dentro de si. Eu estou muito feliz por estar conosco, Anne. Que Jesus te Obrigada. abençoe sempre e que abençoe a todos nós. Gratidão, gratidão. Muito obrigado, muito obrigado. Me sinto muito bem. Eu Que acho bom. que eu escolhi o lugar melhor. Muito obrigado. E estou agradecida Bem-vindo. também. Estou agradecida também porque desde o momento que eu sentei aqui hoje e até agora são 8h15 da manhã aqui e os garotos dormiram até agora. Foi o maior silêncio. O primeiro que desceu já pulou da escada, eu acho, o terceiro degrau da escada, fez bum! Eu disse, ok, já estão acordados. Vamos só fazer Muito. as percepções. A Miriam pediu a palavra e depois a gente pode trocar algumas. Tá bom. Tá bem. Comentando Miriam. que... Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu estou. Comentando que durante as orações eu tive a percepção de que de cada um de nós, em cima da nossa cabeça, uma coisa muito louca, né? Não sei. Sabe aquela corrente de DNA colorida, intercalada assim? Saía das nossas cabeças, de cada um, tá? E se formava, se juntava tudo e não sei para onde ia, mas eu acredito que nós sabemos para onde ia. Né? Eu tenho uma intuição de que para onde ia essa nossa corrente. E depois eu percebi seres grotescos, seres humanos. Pareciam aranhas caminhando, sabe? E fugindo da luz. Fugindo. Literalmente, eles estavam se escondendo. Mas caminhando em 4 pés, assim. Mas os membros, tanto os superiores quanto os inferiores, eles eram muito alongados. Pareciam mesmo aranhas. Muito estranho. E eles fugiam. A luz chegava e eles se escondiam. Essa foi a minha percepção. Faz todo sentido. Eu comecei a ver esses seres grotescos também, mas aí eu não sei, eu consegui desviar o pensamento, porque ó, uma imagem dessa pode chocar e atrapalhar o trabalho, né? Desconcentra a gente, né? Então eu desviei o pensamento. Mas eles andavam aqui, sabe? Andaram inclusive aqui na volta, aqui, tentando perturbar.
Próximo. Heitor, O Heitor levanta a mão. antes da comunicação, quando estava fazendo oração, eu sei que vai parecer muita loucura agora, mas eu vou dizer. Sabe aquela rachadura que está se abrindo aí na África? Sim. Uhum. Eu tive a percepção. Eu conheço. Então, sabe na mitologia grega, onde é que fala que os deuses, antes de fizerem os seres humanos, tinham titãs que andavam sobre a terra e eles prenderam os titãs embaixo da terra, porque esses titãs atormentavam a natureza. Aham. Eu tive a sensação que isso aconteceu no passado durante a formação da terra e que Cristo tinha mandado soterrar. Eles estavam presos bem embaixo da terra mesmo. E essa rachadura, por ordem do próprio Cristo, se alastrou e chegou onde eles estavam. E agora eles vão começar a reencarnar porque eles têm que ter oportunidade para a transição, que são espíritos extremamente trevosos que estavam presos até então por ordem do próprio Cristo e que agora têm que ser libertados para poderem ter oportunidade de passar pela transição. Uau. Faz sentido. Alguém queria falar? Posso falar? Por favor, Helena. Levanta a mão. Há muitos anos, aqui teve uma reportagem que os astronautas, quando vêm, eles não falam tudo que viram e que se passou. Então, mas um deles comentou que havia uma rachadura antes dessa que estávamos falando, que estão falando hoje da África, havia uma rachadura e que eles botaram um microfone da mesma atitude de que eles vão à Lua abaixo da Terra. E lá eles ouviram, e dali eles ouviram muitos gritos. Muitas pessoas gritavam, mamãe. Essa foi a entrevista que ele deu, que um deles deram, que nem tudo eles falam, que se passam lá em cima, né? Nem muita entrevista eles dão, mas que isso aconteceu. E agora eu estou falando dessa rachadura, me veio lembrar. E outra coisa também é que eu tenho visto, quando eu deito com meus olhos, eu vejo, sinto uma nuvem, é uma nuvem, mas ela não é branca, ela é violeta. Ela não é roxa, mas ela é meio azulada. E ela está sempre aqui, ó, na minha mente. Eu estou sempre vendo essa... Eu estou vendo agora. Se eu fecho, eu vejo. É uma nuvem, não é branca, ela é violeta. Não é violeta escura, não é... É bem clarinha, suave. Que bom, né? Transmutando, né? Verdade. É a Elisa. Isso aí. Essa percepção da luz que tu sente, Eni, eu também sinto. Durante o trabalho eu senti os flashes da luz lilás. E eu pressinto que é a Mãe Maria transmutando as energias. Tive total... Durante a semana eu senti o cheiro de rosas, vantorava. Então, assim, a Mãe Maria está muito próxima da gente. Eu fiquei ouvindo o tempo todo do trabalho indulgência para com os criminosos, indulgência para os perseguidores do Cristo. Que assim, ó, agora nós não temos mais opção de odiar o nosso inimigo. Nós aqui, médiuns, quando vimos uma atrocidade, pai jogou o filho da ponte, nós não podemos mais odiar. Está bem claro na nossa mente. Piedade, irmãos, piedade bem sentida é amor. Tá claro isso, tá falando na minha cabeça o tempo todo, tu precisa falar isso. Vamos começar a orar pelos perseguidores do Cristo e por todos os que não estão na luz. É necessário para a transformação do planeta esse tipo de comprometimento nosso, tá? É isso que me vem o tempo todo. E outra, nós estamos totalmente amparados. Não tenhamos medo de qualquer comunicação que venha. Fazemos juntos o passe coletivo e nós, o Pena Branca estava aqui, eu senti a presença dele, me deu vontade de chorar. Quando a Eni começou a comunicação, ele se aproximou e foram já dissipando e o processo iniciou naquele momento. Na minha cabeça eu fiquei vendo um monte de irmãos carregando irmãos em padiolas, muitos amparados pelo ombro, e lá na frente daquela gigantesca fila
Mãe Maria puxava essa corrente de resgatados e ela pegava e encaminhava para as colônias espirituais para tratamento. Foi essa a minha percepção de hoje. Sim. Hum. O irmão que se comunicou hoje é muito estranho, que eu tive a sensação que era o Ultraman. Ele tinha vestimento, o estilo do Ultraman, olha só, que coisa muito... E eu vi ele. É como se ele fosse um androide, alguma coisa assim, eu não sei dizer, tá? Mas eu não consigo nunca passei por essa experiência. Não consigo chamar de um espírito, mas nem de um extraterrestre. Só para comunicar, porque foi muito perceptível essa... E aí, se alguém quiser comentar, né? Foi perceptível, inclusive, para quem ouviu. Ele foi Não, bem diferente das demais comunicações, né? Mas eu gostaria de falar uma coisa muito ligada ao que a Elisa falou agora. Esses shows de horror que aparecem nos noticiários, que falam sobre fulano que matou Beltrano, porque... agora é assim, né? Não basta dar notícia. Eles dizem assim antes, preste atenção nisso, não vá perder. Olha agora, na tela, olha para você ver como é que é. Quer dizer, eles prendem a atenção da gente para o show de horrores. É com a intenção legítima de que a nossa vibração caia para a zona do medo e do ódio. Isso não é uma casualidade. Isso é absolutamente proporcional. Eles estão recebendo comandos de regiões e de seres ligados a esse tipo de energia. Então, quando nós vermos, e o ideal é que a gente evite, mas se aconselha a gente ver, cuidado com o que a gente vai pensar, e cuidado com o sentimento que vai invadir a gente nesse momento. Não vamos cair na malha fina. Vamos procurar sempre manter o nosso pensamento um pouquinho mais alto que isso. Muito bem colocado. Mais alguém? Muito bom. A palavra, fica à vontade. Eu acho que o Luiz quer falar. Não? A Anne, então. Então, Júlio, eu acho que eu estou falando até muito do que eu nunca falo, né? Mas então, essa força de não querer ficar aqui embaixo, conforme eu já te falei para vocês, eu não quero morar aqui, porque eu sinto que eu estou segura aqui, tem alguma coisa onde eu moro. Para quem não sabe, eu moro abaixo do nível da rua e é muito profundo, e essa profundidade eu não me sinto bem. Eu não tenho vontade, eu tenho vários livros, eu não tenho vontade de ler meus livros. Toda vez que eu vou pegar o livro para ler qualquer coisa, algo acontece e eu já botei o livro do lado e eu já distraí, já fui fazer outra coisa. Isso aqui sufoca. Por isso que, quando eu falei com o Júlio, ele disse, você me disse uma coisa que realmente, na realidade, se eu for morar sozinha em outro lugar, Ana, a solidão de uma pessoa de idade como eu não é bom. Então, mas aqui também não é bom. Então, mas eu tenho que ter força para seguir o que eu quero seguir. Aqui eu sinto que a minha filha está lá em cima, mas aqui embaixo não é uma coisa boa, a não ser que se fizer uma limpeza muito grande, não, para alguma coisa que está preso aqui embaixo, e que eu sinto que eu sou uma média, mas eu tenho minhas fé, tenho a minha confiança e força, que não vai me afetar muito, mas me tira da minha concentração aqui embaixo. Não sei se tu notou, Anne, mas o teu socorro começou hoje. O que quer que tinha aí embaixo não está mais. Ou está sendo liberado, né? Tá. Que bom. Te desprende disso. Pode te desprender disso. Porque doravante tu não está mais sozinho. A espiritualidade vai estar o tempo todo te amparando, te intuindo, te preparando para ser a melhor trabalhadora possível.
É um comprometimento Obrigado, teu gratidão. com a espiritualidade. Sim, Então, fique tranquila com relação a isso. Com relação a mudar-se ou não, essa é uma escolha tua, minha irmã. Se tu achar que deve ir, vá. Quem sim, faz a tua felicidade é tu. Nós não verdade. precisamos dar permissão de ninguém para isso. Então, se tu achar que deve te mudar, te muda. E se amanhã depois tu quiser voltar, volte. É. Essa é uma liberdade que tu tens, é o tal do livre-arbítrio que Deus nos dá. Mas isso, tu não precisa largar o trabalho, tu não precisa parar de desenvolver como médium, nada disso. Fica Não, bem, não, não. bem leve com relação à tua decisão. Sim, Tudo bem, verdade. Miriam, pode sair. Obrigado, gratidão, gratidão. Vamos dispensar a Miriam, que ela tá ficando sem bateria, e a Miriam precisa sair nesse horário, tá? Obrigado, Miriam, viu? Bom Um beijo. dia, Miriam. Bom dia, Miriam. Bom dia. Então tá. Mais alguém quer trazer a sua palavra? Eu só ia comentar para a N, procurar manter músicas de elevado padrão aí no teu. Isso é transformador. A boa música, né? A música cristã, isso é um agente transformador, né? Se tu lembrar disso, da minha Lembro, parte. lembro sim, peraí. Eu lembro, eu tenho música, assim, eu escuto música espírita, sim, e às vezes escuto outras músicas, mas que não é essa loucura, né? Eu escuto músicas antigas, românticas, e que tem sentido, que a letra tem sentido, não essas loucuras que tem hoje. Perfeito. Valquíria, me veio uma coisa agora, eu preciso dizer para ela, tu me permite. Tu tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa? Tenho, eu leio, né? Tá, então agora tu vai fazer isso. Todo dia quando acordar, tu vai botar num lugar que tu escolher na tua casa, escolha um lugar para isso. Tu vai deixar o Evangelho ali todos os dias. Tu vai abrir uma página, tu vai ler essa página e vai deixar aberto ali. Todos os Em dias. voz alta. Todo dia tu pega uma outra página, abre, lê a página e deixa aberto ali. E vai passar a fazer assim, tá bom? Ler em voz alta, tá, Júlio? Ler em voz alta, claro. Leia em voz O alta e deixa aberto ali a página, tá? E no outro dia tu vai lá, escolhe outra lição e faz a mesma coisa, tá bom? O meu genro pergunta para mim, por que você tem esses livros tudo marcadinho aqui? Eu disse, porque eu leio todos eles. Tudo de uma vez, eu disse, de vez em quando. E não tem resposta. Está tudo marcado ali, cada um eu leio, cada dia eu leio uma coisa. Verdade. Muito obrigado pela sugestão. Gratidão. O Heitor quer falar. Uma intuição aqui. Tu disse que tu sente uma coisa desconfortável aí na tua casa. Toda vez que tu lembrar disso e tu sentir desconfortável, tu vai falar em voz alta, mas alta mesmo, falando bem alto. Jesus Cristo de Nazaré. Porque o nome dele é um mantra de limpeza. Tu tem, toda vez que tu lembrar, recita o nome dele. Coloca eu não sei se tem uma imagem dele, mas coloca, toda vez que passar por essa imagem, imagina a luz saindo daquela imagem. Tu tem que fazer a limpeza dessa casa. Eu tenho a Jesus Cristo, a imagem aqui em cima na minha cabeça, que eu comprei lá no Rio de Janeiro, quando eu fui no Cristo. Eu tenho ele, mas eu tenho a maior, que é a Virgem Maria, nossa, não é Santíssima, mas eu tenho. Em voz alta tem que falar quando não tiver ninguém em casa. Tá certo. Então tá. Tudo bem. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Eu acho que é isso. Por nós aqui. Então tá. Mãe, tudo bem? Luiz, tudo bem? Senão a gente encerra. Obrigado. Gratidão por ter entendido. Por ter me entendido. Imagina, a necessidade. Muito obrigada. De nada, mãezinha. A mãe quer falar. Pode falar. Para mim? Não, a minha mãe. Obrigada, amiga, que tu tenha sucesso lá. E se tu puderes cultivar alguma flor também dentro de casa, não morta, não arrancada, mas com raiz, faça isso que ajuda na alegria, tá? Obrigada. A Valquíria. Olha, verdade. A senhora falou o ponto certo. Eu adoro plantas, eu adoro tudo. E eu comprei pelo Natal orquídeas. A minha mãe gostava muito de orquídea. E dei orquídea para todo mundo, de presente, de gift de Natal. Pois a minha não durou.
Aí a minha filha me deu um bambu, que disse que bambu não se compra, você tem que ganhar. Pois ele também não ficou. E as outras plantas também não ficaram. Então, eu tenho que saber por qual motivo. E eu entendia qual era o motivo. A vibração não estava muito boa e não está muito boa aqui embaixo. Mas vai mudar. Pode ver, vai. Eu quero mais bambu. Diga, mãezinha. A Valquíria, eu queria falar o seguinte, que tu me ligou 7 horas em ponto, né? Se tu puder ligar 10 minutos antes, pelo menos, pelo seguinte, se caso acontecer, que eu espero que nunca mais aconteça, né? De eu perder o horário, 10 minutos é suficiente para mim me acomodar, tá? Tá bom. Uhum. Porque eu já desço ajeitadinho de noite, mas é que por conta da hipoglicemia que eu tive, eu peguei no sono e não consegui acordar, tá? Obrigada. Tranquilo, então tá avisado, tá? Tá ok. Obrigada. Um bom final de semana a todos, pessoal. Até a